Começando. A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Senhoras e senhores, bom dia. A partir de agora, declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 9 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2022. E definições dos componentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2023 a 2025. Esta audiência ela está vinculada à consulta pública 19/2022 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Bom, agora convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
das margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e digam verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhor Reinaldo, seu microfone está desligado. Perdão, senhoras e senhores. Passo agora a apresentar a mesa diretora desta reunião virtual, que é composta pelos seguintes membros. Por mim, Reinaldo Garcia, sou assessor da diretoria da ANEEL e presidente desta mesa. Gustavo Godoy, analista administrativo da Superintendência de Gestão Tarifária. Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, e Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, e secretário desta audiência. Bom, estamos com a presença do corpo técnico da ANEEL nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência e que promovem o cálculo das tarifas da EDP Espírito Santo, possuem grande capacidade técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo
decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos aqui realizando esta audiência para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da EDP Espírito Santo e coletar contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definições de custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da EDP Espírito Santo teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. Apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária aqui em curso. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEEL por meio de nosso site ou via correio, até o dia 20 de junho serão analisadas pela agência antes da decisão final sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião, ela obedecerá a alguns procedimentos. São eles: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, apresentação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. Estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da EDP Espírito Santo. Porém, o Conselho optou por não utilizar o espaço oferecido na reunião. E, além disso, é importante descartar que o Conselho ainda poderá se manifestar no âmbito do processo de consulta pública, certo? E o prazo para essa contribuição segue até 20 de junho de 2022. Por fim, aqui, dando o encerramento da reunião está previsto aí às 12 horas, meio-dia. Tá? Agora, dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicando de como participar das audiências públicas da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência.
As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, passo agora a apresentar a primeira apresentação técnica. Desta forma, passo a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Setorial, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da EDP Espírito Santo, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores residenciais da EDP Espírito Santo, apresentar alguns dados da ouvidoria da ANEEL sobre a distribuidora, apresentar ainda alguns indicadores comerciais e falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC ainda entra no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Esse componente Q se refere à qualidade e será melhor detalhado na apresentação da SGT, Superintendência de Gestão Tarifária. Em 2020, foram entrevistados 544 consumidores residenciais na área de concessão da EDP Espírito Santo. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Podemos ver que a melhor nota histórica obtida pela distribuidora foi no IASC de 2019, 72,70. Em 2020, a nota foi 65,47, uma nota acima da sua categoria Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras, e ainda acima da média Brasil. Isso colocou a EDP Espírito Santo como finalista no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020, na categoria Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação, 65,47. Ela foi uma nota 9,94% menor do que a nota obtida em 2019. Isso colocou a concessionária em 24º dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país e em segundo lugar em sua categoria, Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução número 1000/2021 da ANEEL. Em 2020, a EDP Espírito Santo prestou 442.483 serviços aos seus consumidores, sendo que 96,62% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2021, foram 434.478 serviços, sendo 96,94% realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2017 a 2022, considerando o ano de 2022 até 23 de maio. Temos que o maior número de reclamações foi em 2019, 1.958 reclamações, e o número caiu em 2020 e depois sofreu mais uma queda em 2021 para 1.705, e no presente ano, até 23 de maio, temos 814 reclamações. Agora vamos ver um detalhamento dessas reclamações. Quais foram os assuntos mais reclamados pelos consumidores nesse período
na ouvidoria da ANEEL. Em primeiro lugar, falta de energia, interrupção do fornecimento. São os casos mais comuns quando falta energia e o consumidor entra em contato para reclamar. Em segundo, ligação, quando o consumidor liga para solicitar uma ligação em seu imóvel. Em terceiro lugar, assuntos relacionados à variação de consumo, consumo elevado ou mesmo erro de leitura. Em quarto lugar, assuntos relacionados à flutuação, variação ou mesmo oscilação de tensão. E em quinto lugar, ressarcimento de danos elétricos. São aqueles casos em que o consumidor tem o seu equipamento danificado por ocorrências comprovadas na rede de distribuição. E aí tem direito ao pedido de ressarcimento de seus prejuízos. Como que o consumidor pode resolver um problema com a distribuidora? Em primeiro lugar, é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, pelo formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncia, ver sobre a bandeira tarifária vigente, ver vídeos institucionais, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. Esse aplicativo está disponível para Android e iOS. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e também estão sendo transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia e para a segurança de todos, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Bom, agradeço a apresentação do Fernando. Passo agora para a segunda apresentação, passando a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Mairo Olívio Santos, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento da EDP Espírito Santo. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Mairo Olívio, faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a SRD. Eu vou apresentar agora um panorama do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Esses indicadores ECFEC, por sua vez, são estabelecidos para subdivisões da empresa chamadas de conjunto de unidades consumidores. Aqui nesse slide, uma breve visualização do desempenho da EDP Espírito Santo no cumprimento dos limites de DEC no ano de 2021. A gente observa que dos 41 conjuntos da empresa, 31 cumpriram seus limites. Em número de unidades consumidoras, pouco mais de 1.300.000 consumidores, ou cerca de 84%, tiveram DEC de seus conjuntos cumprindo os limites no ano passado. Aqui é a mesma análise, mas agora com o indicador FEC, onde se nota uma situação um pouco melhor que o DEC.
vemos que do total de conjuntos, 38 cumpriram seus respectivos limites de 2021. Em número de unidades consumidoras, cerca de 1,5 milhão de consumidores, ou cerca de 94,70%, tiveram FEC de seus conjuntos cumprindo os limites do ano passado. Agora observamos nesse histograma que a proposta apresentada proporciona uma redução da disparidade entre os limites do conjunto distribuidora, trazendo uma uniformidade na área de concessão. Aqui, os limites atuais da empresa, nas barras em azul, aqueles valores mais elevados, são trazidos mais para a esquerda do histograma em 2025, nas barras em vermelho. Comportamento motivado pela aplicação da metodologia. Aqui, a gente pode ver o mesmo comportamento, mas para o indicador FEC, onde os conjuntos com limites mais elevados em 2022, nas barras em azul, terão limites mais baixos em 2025, o último ano da proposta dessa consulta pública. Agora, nessa lâmina, a gente pode ver o histórico de desempenho da apuração do DEC da distribuidora, além do histórico dos limites. As barras em amarela indicam os valores apurados, ou seja, a quantidade de horas em média que os consumidores ficaram sem energia por ano. A linha em azul mais claro indica o histórico dos limites para os anos anteriores. E a linha azul mais escuro, justamente os valores propostos para os limites para os próximos anos. Observe a trajetória decrescente dos limites propostos, começando com uma média de 9,03 horas em 2023 e terminando com 8,34 horas em 2025. Sobre o desempenho histórico, vemos que a distribuidora cumpriu com seu limite de DEC praticamente todo o período analisado. De maneira análoga, mas agora para o FEC, as barras em azul representam o histórico da empresa, com a linha amarela mais escura os limites para os anos passados e a linha amarela mais clara os limites propostos para os próximos anos. A gente também observa a trajetória decrescente, que começa com 6,48 interrupções em média em 2023 e termina com 5,48 no último ano. Sobre desempenho, a gente nota que o FEC da empresa sempre performou abaixo dos seus respectivos limites anuais. Agora, nesse gráfico, a gente pode ver uma comparação dos limites de DEC da empresa EDP Espírito Santo, aqui nas barras cinzas, com os limites de outras empresas de grande porte da região sudeste, aqui nas linhas. A gente observa que os limites de DEC da EDP Espírito Santo permanecem aderentes à realidade da região. Mesma análise, mas agora por FEC, os limites da empresa nas barras cinzas estão acompanhando os limites das distribuidoras, elas semelhantes da região sudeste, aqui nas linhas. Muito bem, esses são os pontos que a gente queria apresentar para essa audiência pública. A gente agradece a atenção dispensada. Tenham todos um bom dia. Bom, agradeço a apresentação do Mário. E para a terceira apresentação, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, Gustavo Godoy, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária. Bom dia, eu sou Gustavo Godoy, analista administrativo da Superintendência de Gestão Tarifária, e estou aqui para apresentar os resultados dos cálculos preliminares da revisão tarifária periódica da Espírito Santo Distribuição de Energia. Esse é o tema da audiência pública 9 e da consulta pública 19. Apresentarei como são conduzidos os processos tarifários e quais são suas metodologias de cálculos. A finalidade dos processos tarifários é estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre o consumidor, que deve receber o serviço com qualidade, pagando a tarifa justa por esse serviço. Tarifa essa que deve cobrir os custos operacionais eficientes do distribuidor, que obterá então adequado retorno para o capital investido de forma prudente.
A ANEEL dispõe de 3 mecanismos para alcançar esse equilíbrio: a revisão tarifária periódica, o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária extraordinária. A revisão tarifária é realizada a cada 3 anos, no caso da Espírito Santo, e nesse processo se define os custos das distribuidoras, também chamado de parcela B, as metas de qualidade do serviço e as perdas de energia regulatórias técnicas e não técnicas, além dos componentes do fator X. O reajuste tarifário é realizado entre os anos da revisão, sendo a parcela B atualizada pela inflação, descontada do fator X, e os custos da parcela A ou não gerenciáveis, quais sejam geração, transporte e encargos setoriais, são repassados ao consumidor. Ressalta-se que o tratamento para os custos da parcela A são os mesmos, tanto na revisão como no reajuste. Por último, a revisão tarifária extraordinária, que se dá quando algum custo não previsto causa desequilíbrio econômico. A tarifa econômica de energia é formada por 2 parcelas, a parcela A e a parcela B. A parcela A é formada pelos custos relacionados à compra de energia, transmissão e encargos setoriais, além de receitas recuperáveis. A parcela A também é conhecida por custos não gerenciáveis, dado que a distribuidora apenas arrecada e repassa esses gastos, não possuindo qualquer controle sobre esses custos. A parcela B, ou custos gerenciáveis, são aqueles em que a concessionária tem plena capacidade de administrá-los diretamente e são formados pelos custos operacionais e pelo custo anual de ativos. Além dos custos econômicos, há também os componentes financeiros, que são tratamentos específicos dados às mudanças dos custos dos itens da parcela A e visam restabelecer anualmente o equilíbrio do contrato de concessão. A compra de energia deve cobrir os custos da energia para o atendimento no mercado da distribuidora, além das perdas técnicas e também das não técnicas regulatórias. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia e são calculadas conforme as características da rede de concessão, ou seja, os seus cabos, transformadores e equipamentos de subestação. Já perdas não técnicas se refere aos furtos, adulteração de medidores ou erros de medição, sendo obtida por modelo comparativo entre as distribuidoras. Esse modelo determina, por meio de indicadores socioeconômicos de cada área de concessão, o ranking de complexidade no combate às perdas não técnicas. Assim, podemos comparar a eficiência no combate às perdas de cada uma delas, exigindo para uma distribuidora que tenha perdas altas e tenha um baixo índice de complexidade padrão alcançada por outra distribuidora cujo índice de complexidade seja superior, mas pratique perdas não técnicas inferiores. Desse modo, calculadas as perdas regulatórias, técnicas e não técnicas, agrega-se o mercado atendido e, de acordo com o preço médio dos contratos de energia que a distribuidora possui, obtém-se o custo para esse componente. Os custos de transporte devem cobrir os custos de transmissão da geração até a distribuidora que contrata demanda, seja de transmissora, seja de outra distribuidora vizinha. Essa demanda contratada é valorada por tarifas reguladas pela ANEEL, obtendo-se os custos de transporte. A ANEEL exige eficiência na contratação dessas demandas, podendo a concessionária ser economicamente penalizada em caso de contratação ineficiente. Os encargos setoriais são custos destinados à promoção de políticas públicas para o setor elétrico. Destaco, dentre os encargos listados, a conta de desenvolvimento energético, que representa, na maioria das distribuidoras, mais da metade da totalidade dos encargos setoriais. Alguns dos objetivos da CDE são a universalização do serviço de energia elétrica em território nacional, custear residenciais de baixa renda, serviço de água e esgoto, saneamento básico, além da subvenção da geração térmica dos sistemas isolados no norte do país, por exemplo. A parcela B, que é formada pelo custo operacional e pelo custo anual dos ativos, que por sua vez é composto da remuneração do capital, da cota de reintegração regulatória e do custo anual das instalações móveis e imóveis ou simplesmente anuidades.
A remuneração do capital corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende da base de remuneração líquida e do custo de capital. A cota de reintegração regulatória é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados, visando recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil, e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. As anuidades se referem aos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em hardware, software, veículos e toda a infraestrutura de edifícios de uso administrativo, e depende basicamente dos ativos imobilizados em serviço. O custo operacional é o custo necessário para operar e manter as redes de subestações de distribuição, além de cobrir os custos comerciais com atendimento ao consumidor. Ressalto que esses custos não são os custos reais da empresa, mas os custos regulatórios que são obtidos por meio de modelo comparativo que usa características da área de concessão com o mercado atendido, número de consumidores e a extensão das redes da distribuidora, obtendo como resultado uma faixa de eficiência. Assim, compara-se ao atual custo operacional nas tarifas, determinado no último reajuste tarifário com a faixa de eficiência. Caso o custo atual esteja dentro dessa faixa, o custo se mantém na revisão tarifária. Caso este esteja acima dessa faixa, este é reduzido gradativamente até o limite superior ao longo do próximo ciclo tarifário. E caso esteja abaixo da faixa de eficiência, esse custo é elevado gradativamente até o limite inferior ao longo do ciclo tarifário. As outras componentes da parcela B são a remuneração do capital e a cota de reintegração, e estão associadas aos investimentos feitos pela concessionária necessários para a prestação do serviço de distribuição de energia, desde que reconhecido como prudentes pela ANEEL. Esses investimentos são chamados tecnicamente bases de remuneração regulatória, sendo compostos por cabos, transformadores, equipamentos de subestação. Esses componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira. A remuneração do capital seria equivalente ao rendimento obtido na aplicação e a cota de reintegração ao retorno do capital investido, também chamado de principal. O fator X é definido nos processos de revisão tarifária e será aplicado nos reajustes, descontando a inflação na atualização da parcela B. O fator X possui três componentes. O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade da concessionária, ou seja, avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração do seu mercado consumidor. O segundo componente é o T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário. Por último, o componente Q, que reflete a qualidade de serviço da concessionária, avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos e comerciais propostos pela agência, e se a distribuidora melhora ou piora esses mesmos indicadores ao longo dos anos. Passamos então aos resultados provisórios da revisão tarifária de 2022 da IDP Espírito Santo. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da IDP Espírito Santo nessa versão preliminar de revisão resultou em 17,59%, onde dentro da parcela A temos encargos setoriais, transmissão e aquisição de energia, com 9,09%, 1,16% e 2,4%, respectivamente. Na parcela B, temos o valor de menos 2,79%. Os componentes financeiros ficaram em 6,25% e o efeito da retirada dos financeiros do processo anterior em 1,49%. A alta tensão ficou com a variação de 19,58% e a baixa tensão com 16,84%. Nas revisões tarifárias são calculadas as novas tarifas de referência.
As tarifas de referência são relações estabelecidas conforme a classe de consumo, residencial, industrial e comercial, níveis de tensão, alta, média e baixa, e horários de consumo, ponta e fora ponta. Na obtenção da tarifa de referência, se avaliam os custos de construção das redes para cada um dos níveis de tensão, além da verificação do uso das mesas para cada subgrupo tarifário e para cada classe de consumo. A diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos que compõem a tarifa e as novas tarifas de referência, calculadas nas revisões tarifárias, que têm impacto mais significativo nos consumidores de alta tensão. Por fim, temos que o subgrupo B1 ficou em 15,31%. Nos encargos setoriais, o destaque ficou por conta da CDE Uso, com impacto de 6,64%, cujo orçamento foi ampliado em função da inclusão automática do Programa de Tarifa Social de Energia previsto em lei, pelo aumento nos custos de aquisição de combustíveis para atendimento aos sistemas isolados e do aumento dos custos relacionados à concessão de desconto no transporte de energia proveniente de fontes incentivadas, principalmente solares e eólicas. Com impacto de 1,55%, tivemos o custo associado ao encargo de energia de reserva, cujo orçamento foi ampliado em função da contratação de montantes adicionais de energia de reserva no final do ano 2021. Outro encargo que impactou de forma significativa na revisão foi o Proinfa, com impacto de 0,91%. Nos custos de transporte, o efeito econômico associado à rede básica e rede básica fronteira tiveram um impacto associado de 0,97%, valor que corresponde a uma estimativa, dado que os valores referentes a TUST e RAP serão publicados em julho. A aquisição de energia teve aumento por conta do efeito das variações dos montantes e custos associados aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, com impacto de 1,7%. Bom, importante destacar que o nível das perdas técnicas calculadas para essa consulta pública foi de 7,18%. A perda técnica é calculada de acordo com a metodologia vigente e leva em consideração as características da área de concessão da distribuição. As perdas não técnicas levam em conta para seu cálculo uma metodologia de comparação com empresas de porte e de complexidade semelhante. Observa-se que no último ciclo tarifário o percentual médio ficou em 13,47%. O verificado no último ano foi de 12,59% e atualmente a ANEEL está reconhecendo para essa revisão 11,79%. Lembramos que o fator X é um redutor da inflação na atualização da parcela B, nos reajustes tarifários e, portanto, componentes positivos ajudam na redução tarifária e negativos no aumento das tarifas. Quanto ao componente PD, o valor calculado ficou em 1,04%, o que significa que o ganho de produtividade da EDP Espírito Santo é maior que a média das outras distribuidoras. Já o componente T ficou em 1,21%, o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão acima da faixa de eficiência determinada nessa revisão. Por último, temos o componente Q, que avalia os indicadores de qualidade técnica e comercial da concessão, resultando em menos 0,3%. Os custos operacionais ficaram em menos 0,5%. A aplicação da metodologia indicou redução dos custos regulatórios ao longo do ciclo, pois os custos estavam acima da faixa de eficiência. As anuidades ficaram com impacto de menos 0,51% nas tarifas. Esse resultado proveio da atualização da base de remuneração regulatória, conforme regulamentação vigente, da qual o cálculo das anuidades depende. A remuneração representou impacto de menos 1,99%. Ocorre que o aumento da base líquida em decorrente dos investimentos realizados pela EDP desde sua última revisão tarifária se mostrou inferior à variação da parcela B presente nas tarifas, a qual, conforme previsto em contrato, teve índice atualizado pelo IGPM, indicador inflacionário que apresentou forte variação nos últimos anos. Já as taxas de remuneração diminuíram quando comparada com as taxas previstas na revisão tarifária de 2019. A cota de reintegração regulatória
ela impactou em menos 0,74%, apesar dos investimentos incrementais realizados pela empresa ao longo do ciclo. A redução da remuneração de capital se deve principalmente em função da diferença entre o índice utilizado na correção da parcela B, presente nas tarifas, que é o IGPM, que sofreu forte variação, conforme já mencionado, e a correção dos ativos da base feita pelo IPCA. Por fim, os montantes relativos a outras receitas, residências reativos e ultrapassagem de demandas implicam em 0,55% de impacto. O efeito dos componentes financeiros para a compensação nos 12 meses teve uma participação total de 6,25%. É oportuno enfatizar que nessa fase da consulta pública, os componentes relativos à CVA em processamento foram estimados pela distribuidora e serão ainda fiscalizados e recalculados pela ANEEL, até a versão final do processo tarifário. Dos itens negativos, merece destaque o relacionado ao empréstimo decorrente da escassez hídrica, com efeito total de menos 1,06. Este gráfico mostra como que a tarifa B1 se comportou nos últimos 10 anos comparado ao IGPM e ao IPCA. Observa-se que ela ficou abaixo dos dois índices inflacionários. Na composição da tarifa, verificamos que os tributos contribuem com 32,1%, seguido pelo custo de aquisição de energia com 26,2% e pelo custo de distribuição com 20,1%. As próximas etapas do processo tarifário compreendem o prazo máximo de 20 de junho para o envio das contribuições para essa consulta pública, 22 de julho será a data limite para análise da SGT, 2 de agosto é a previsão da reunião da diretoria para deliberação final sobre o processo e 7 de agosto é a data de aplicação dessas novas tarifas. Por fim, agradeço pela atenção de todos. Bom, muito obrigado pela apresentação do Gustavo. Passo agora para a última exposição. Estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores da EDP, mas, conforme já falado, o Conselho optou por não utilizar o espaço oferecido e, dessa forma, ressaltamos que o Conselho poderá apresentar suas contribuições no âmbito do processo de consulta pública em curso, e o prazo segue até o dia 20 de junho de 2022. Bom, feita a apresentação inicial, passamos a ouvir e registrar as sugestões e as propostas dos expositores inscritos. Assim, de imediato, passaremos à contribuição do primeiro expositor inscrito, o senhor Luiz Falcone, diretor de regulação da EDP Espírito Santo. Bom dia a todos, eu sou Luiz Falcone, diretor regulatório da EDP Espírito Santo. Inicialmente, cumprimento o diretor Efraim, relator desse processo de revisão tarifária, na pessoa de quem cumprimento a diretoria da ANEEL, os superintendentes e os técnicos que estão envolvidos nesse processo. Cumprimento também o Conselho de Consumidores e, especialmente, os nossos clientes da EDP Espírito Santo. Nessa breve apresentação, nós vamos indicar o que a EDP tem feito e principalmente reforçar nosso compromisso em continuar fazendo para garantir uma distribuição de energia cada vez melhor no Estado. Bom, nós temos 1,6 milhão de clientes, nós atendemos 3,8 milhões de pessoas e nós temos muito orgulho disso. Nós temos muito orgulho de estar presente em 70 municípios do Estado e poder contribuir com a entrega de energia para essas pessoas. A EDP investiu nos últimos 3 anos 1,3 bilhão de reais. Isso representa investimento direto no Estado, representa emprego gerado, representa uma série de externalidades que movimentam a economia do Espírito Santo.
E esse compromisso de continuar investindo é o compromisso da EDP. Nós temos previsão de 2023 a 2025 investir mais 1,8 bilhão de reais na expansão das redes, na modernização, na automação, na medição inteligente, em diversas atividades que vão melhorar o setor de energia elétrica e vão melhorar o fornecimento da distribuidora de energia. Essas melhorias, esses investimentos, resultam em nada menos do que os melhores resultados dos índices apurados pela ANEEL, da duração das interrupções e da quantidade das interrupções do fornecimento de energia elétrica. Nós temos hoje os melhores índices de sempre e nosso compromisso é continuar buscando a melhoria contínua desses índices. Além do investimento nas redes, nós também nos preocupamos com os investimentos sociais, nas pessoas. Temos mais de 13 milhões de reais investidos nos últimos anos, apoiado cerca de 20 projetos a cada ano, beneficiando 42 mil pessoas de forma direta, impactando mais de 126 mil pessoas. Temos muito orgulho de projetos que cuidam das crianças, como a EDP nas escolas, e de projetos que apoiam o esporte, como a Taça EDP nas comunidades, entre os diversos outros projetos que melhoram a vida das pessoas. Além disso, a EDP ainda se preocupa com a eficiência energética, investindo recursos diretamente nas pessoas, por meio dos investimentos aqui de 1,5 milhão no consumidor residencial, mas também investindo em iluminação pública junto com os municípios, melhorando a situação de todas as pessoas, e em projetos como a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, que além de melhorar a eficiência energética, ainda melhora a educação das pessoas para a transição energética, que é uma das grandes preocupações do mundo todo. Essa preocupação também está expressa no aumento da digitalização e no aumento da tecnologia. Nós empregamos tecnologia como a primeira empresa do setor a criar agências de atendimento autônomas, o que permitiu, além de uma melhoria no atendimento, ainda garantir a expansão do horário de atendimento, sobretudo em municípios menores, trazendo mais eficiência para o nosso cliente. Do ponto de vista das nossas redes, da nossa operação, investimento em drones, na robotização do processo de poda de árvores, tudo isso resulta em um melhor atendimento ao nosso cliente. Por fim, os reconhecimentos. Nos orgulha muito termos sido os vencedores de 2 prêmios do Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente. Isso indica que nós estamos no caminho certo. Assim como todos os outros prêmios e a própria avaliação da ANEEL, que indica uma melhoria contínua da EDP Espírito Santo nos rankings, considerando todas as distribuidoras do Brasil. Isso nos motiva. Por fim, gostaria de agradecer em nome da EDP e, mais uma vez, reforçar o nosso compromisso em sempre trazer a nossa energia, a nossa expertise para cuidar cada vez melhor da população capixaba. Muito obrigado. Bom, agradeço a exposição do senhor Luiz. Encerradas as exposições, reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 20 de junho por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência, a revisão tarifária da EDP Espírito Santo conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 17,59%, sendo de 19,58% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de
16,84% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor no dia 7 de agosto. Relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 19 de 2022 e o prazo para a contribuição segue até o dia 20 de junho de 2022. Mais informações estão aí disponíveis no site da ANEEL, www.gov.br/ANEEL, na área Participação Social. Bom, agradecemos a participação de todos e declaro aqui encerrada esta reunião virtual. Tenham todos ainda um bom dia. Daqui a pouco, uma boa tarde.